O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Jesus a Pedro, capítulo 26 do livro Boa Nova de Humberto de Campos, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, meu irmão, meu amigo, minha irmã também. Quando falamos meu irmão, podemos estar falando com a irmã, com o irmão. Falamos com todos aqueles que, como eu, são espíritos. Falamos com os espíritos encarnados que estão na carne, até com aqueles que às vezes já partiram e ouvem a nossa voz. Sim, existem muitos que nem se deram conta de que partiram, sabe? Então a oração é sempre benéfica, porque quando oramos, nós convidamos Jesus a vir à nossa casa e é feita uma varredura em nosso lar. São encaminhados os anjos de luz para repor as nossas forças, para limpar o nosso ambiente, se assim formos merecedores. E aí, aqueles irmãos que vêm nos visitar ou que desobedecem às leis sagradas são convidados a se retirar, mas com delicadeza, com gentileza, pelos enfermeiros do além. Bem, por falar em enfermeiros, a lição de hoje é A Doença e a Saúde. O livro chama-se O Homem Sadio, Uma Nova Visão, de Alcione Albuquerque de Andrade e Roberto Lúcio V. de Souza, por diversos espíritos. Na conceituação do que sejam doença e saúde está todo o fundamento das ciências médicas e psicológicas. Há muito o homem busca tais conceitos e os aprende com bastante dificuldade. Na nomenclatura terrena, entre tantas definições, fala-se de um bem-estar biopsico-sócio-espiritual, engendrando nessa visão ainda uma divisão de estágios de saúde do que uma realidade unicista do ser. Hoje, graças à evolução dos espíritos, caminham alguns ramos da medicina terrena, em especial a escola homeopática, para uma percepção unicista e universal do homem. Sabe-se que o hausto do Criador é a divina libertação de amor, em forma de energia, e esta se manifesta na vida em estágios, ainda intransponíveis ao comum das mentes terrenas. Somos simplesmente criaturas, e nessa percepção, saúde é a realização real da conexão criatura e criador. E a doença é o contrário, momentâneo de tal fato. Partindo do conceito de Deus como criador, causa primária, a criatura só vibra em harmonia com ele quando cumpre seu papel primordial de co-criador e artífice primoroso da obra que lhe foi conferida. Percebendo-se tal visão, poder-se-á compreender melhor o que diz o benfeitor Emmanuel ao se referir à humanidade como seres à busca de alta nas enfermarias da terra. A evolução, sendo para nós infinita, fala de uma necessidade constante de harmonização cada vez maior com o Criador, tanto em plano de trabalho como de elaboração de conhecimento e vivência íntima. Assim, é só desta forma que alcança-se-á a Deus. É com esta percepção que voltamos ao tema saúde e doença, que ocupa um espaço tão importante neste capítulo. Ao profissional espírita de saúde, cabe identificar os seguintes conceitos. Então, temos vários irmãos aqui, da área de saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, cuidadores. Serve para todos nós. Olhem só, a saúde é um objetivo maior do homem e se confunde com felicidade.
Existem estágios ou etapas de saúde que condizem com o processo evolutivo de cada um. O que não nos impede da certeza é que ainda somos enfermos ou ignorantes. E nós aprendemos isso, né? No início, todos nascem simples e ignorantes e vamos paulatinamente melhorar. A doença não é a perda da compreensão da verdade. A doença é a rebeldia de não vivê-la ou de querer ignorá-la. Vivê-la, aqui está entre aspas a palavrinha verdade. Querer ignorá-la, aqui entre aspas a palavrinha verdade. Criado simples e ignorante e tendo que evoluir, o espírito deve adquirir o conhecimento que lhe indicará o caminho da saúde. E o amor manifestará seu estado de cura, também entre aspas, estado de cura, na ligação com o Pai. Cara o caminho da saúde, o amor manifestará seu estado de cura, na ligação com o Pai. O papel do homem nunca deve ser o de enfatizar a doença, mas o de conquistar os recursos da sanidade. Todo trabalho terapêutico que não consiga ver no homem um ser integral, conjunto de espírito e matéria, numa visão universal, oferece somente paliativos ao homem, que em breve retornará ao seu estado doentio. Sendo toda doença de cunho eminentemente espiritual, há e deve sempre haver um tratamento nesse sentido, para a fixação dos recursos oferecidos em outras áreas de tratamento. Por que ele diz que aqui toda doença tem cunho espiritual? É porque, meu irmão, antes de brotar o problema, antes de se fazer presente através dos exames, nós já entramos em desalinho. Organicamente, antes de atingir o organismo, nossa psique já estava adoecida. Ninguém adoece do nada, não. Vocês observem que a gente se chateia, a gente entra num processo, horrível, horripilante de desajuste, de desamor. Nos afastamos do Mestre. Por isso que existe aquele ditado, ou se aprende-se pela inteligência ou aprende-se com a dor. E muitas vezes a gente acha que está ótimo e continua. Passando em cima das leis. Bem, voltando à leitura. Do ponto de vista psicológico, esta conceituação é mais profunda, já que a verdadeira doença manifesta-se na própria relação criatura e criador, e na deturpação da visão da realidade, como consequência da rebeldia do espírito. Bacana, né? O processo obsessivo não é, na realidade, uma doença. É simplesmente o reflexo das mentes doentias que se unem. Ele não é a causa. É o efeito de um mal anterior. Incorporando tais conceitos, o profissional compreenderá a relatividade de seus recursos e a necessidade de auxílio de outros no tratamento. Evidenciará a importância da vontade e da adesão do doente na reversão do processo. Entenderá também que a insanidade do paciente, a se refletir na harmonia do todo, pede-lhe concurso e dedicação, sem o qual não conseguirá o seu próprio estágio de saúde. Irmão José. Vamos agradecer. Amigo e Mestre Jesus, graças te damos pela oportunidade do acolhimento de nossas almas. Conhecereis a verdade vos libertará. O homem, quanto mais... deixa eu ver se eu me lembro. O homem, quanto mais evoluído for, por sabedoria e moralidade, deixará de ser doente. Abençoe-nos, Senhor, a nossa noite e a nossa boa vontade. Se conosco hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus.